doutora já está me esperando para essa pauta super bacana que a gente vai montar aqui ao vivo. Mais uma vez com a gente, ela que é cirurgiã plástica, a doutora Maria Paula Tanaka, bem-vinda. Obrigada. Tudo bom, doutora? Muito obrigada. Amei que você trouxe um pedacinho, né, do seu consultório, que você deve utilizar, inclusive, para mostrar para os pacientes, né, para fazer uma dinâmica ao vivo. A doutora vai começar desse lado, então eu vou te pedir licença. Eu vou dar uma voltinha e vou para o meu outro lado, para a gente manter o distanciamento e assim conseguimos começar com o nosso conteúdo. Doutora, vamos lá. Assunto de hoje, rinoplastia. Queria que você explicasse, então, o que significa a rinoplastia, se é só uma cirurgia mesmo no nariz. E vamos começar falando da anatomia, né? Ok. Então, Carol, a gente vai falar um pouquinho o que é rinoplastia. A rinoplastia é uma cirurgia do nariz, do contorno do nariz, basicamente. Tá, do contorno. Mas ela pode, o formato do nariz, mas ela pode ser associada também com cirurgia do tipo funcional, que é aquelas que têm desvios de septo, algum tipo de obstrução. Mas hoje, basicamente, vamos ficar falando só de rinoplastia, que trata basicamente do formato, do tamanho, de alguns detalhes anatômicos. Então, só para a gente começar a falar que existem umas diferenças óbvias, né? Diferenças de raça, diferenças individuais, diferenças de idade, diferenças até individuais, que podem estar até associadas, em alguns casos, por exemplo, um pós-trauma, alguma cirurgia reparadora de um câncer de nariz que você teve que fazer. Então, a rinoplastia, ela pode ser não só de caráter de estético, de melhoria, mas também de reparação de alguma deformidade. Por exemplo, um acidente. Você tem um acidente, teve um trauma de face e você teve uma lesão no nariz, uma fratura do nariz. Tá. Essa fratura, ela pode causar uma deformidade, principalmente no dorso do nariz. Então, falando um pouquinho, voltando um pouquinho à anatomia, só lembrando que o nariz tem umas diferenças de espessura de pele. Tá então, bom. por exemplo, pessoas de pele mais escura, ela tem a tendência a ter uma pele mais espessa. Uma pele mais espessa, ela vai recobrir a parte de cartilagem e osso. Então, no nariz de pele mais espessa, de uma pele mais morena, normalmente, você tem uma definição um pouco menor quando você faz uma rinoplastia. Então, por exemplo, a diferença entre o nariz... no resultado. Né? No ganho no que você pós. tem com a cirurgia. Entendi. Então, por exemplo, você tem uma pessoa de pele negra, com aquele nariz bem alargado, com uma pele bem espessa, é a ponta mais espessa. Então, a ponta do nariz, ela vai ser sempre mais globosa, ela não consegue ter aquela definição de ponta como no nariz de uma pessoa de pele bem branca, de pele bem fina. Que é o caucasiano. A gente vai te mostrando aos pouquinhos, mas dá para entender que existem umas diferenças anatômicas. Você tem diferença também de um nariz, por exemplo, ele é mais alto, que é o nariz geralmente caucasiano, o nariz branco, que ele tem essa cartilagem aqui, ela é avantajada, ela é protuberante, parecendo um nariz de tucano. Sim, para entender um mais pouco. comprido. Mais comprido e com essa coisa chamada de giba. Essa cartilagem aqui, geralmente no nariz mais longo, mais alto, ele tem essa projeção maior, o que torna o nariz um pouco, chama de rinomegalia, grande demais. E doutora, nessa nossa imagem desse narizinho que você colocou aqui, o colorido, ele está destacando os pontos que então podem passar pela cirurgia. Sim, que geralmente são pontos anatômicos, além da pele, que a pele foi retirada aqui para poder entender. Existem alguns detalhes anatômicos, por exemplo, das cartilagens da ponta do nariz que fazem a ponta. Então, você vai observar que na cirurgia, talvez apareça um vídeo, que a gente faz a ressecção de parte dessa cartilagem, remonta a ponta para ter uma ponta mais fina, mais delgada. Tá. Nessa região do dorso do nariz tem osso e tem cartilagem. Elas podem ser reduzidas através de fratura ou até lixamento. Então, existem algumas técnicas que podem reduzir o tamanho do seu nariz. Existem técnicas que também podem aumentar o seu nariz, modelando ele através de enxertos de cartilagem ou até de material sintético. São os implantes. Que pode ter aqui do lado. Para aumentar. A gente tem esse na tela para entrar, Gláucia? Então vamos colocar na tela para a doutora explicar já. É o caucasiano primeiro. Caucasiano. Caucasiano. Vamos lá. Ah lá, vai entrar. Ai, que é esse aí que você comentou que parece o narizinho de tucano. Isso, que eu tô colocando aqui nos bonecos para poder entender um pouquinho junto com os vídeos. Então, essa cartilagem que foi mostrar, que está sendo apresentada, é a cartilagem que a gente vai seccionar. Então, você vai ver a dorso do nariz, ele vai ser reduzido, como pode ser visto no vídeo.
O vídeo está mostrando a abertura, como você acessa a parte mais interna do nariz, que é o descolamento da ponta e do dorso, que é aquela pele e gordura ela é descolada. Entendi. E aí você tem um acesso dessa anatomia, que é onde você vai trabalhar mais, que é na cartilagem e nos ossos do nariz. Perfeito. Que isso é feito com modelação através de pontos, que você pode modificar o formato do seu nariz, tornando ele mais adequado ao tamanho da sua face. Basicamente, você tem que fazer com que o nariz ele fique mais proporcional ao tamanho do seu rosto, à sua idade, à sua raça e observando que existem algumas limitações em relação principalmente à espessura de pele. Tá, que você já comentou então que pele negra pode ter um resultado não tão bom de um pós como uma outra pele. Basicamente por causa da ponta nasal. Por causa da ponta nasal. Mas a minha curiosidade é o seguinte, antes da gente falar do próximo caso. Hoje, pensando em toda a questão até estética, né, do pedido aí das pessoas, homens e mulheres, acredito que as mulheres ainda estejam à frente dos homens, né, que requisitam aí uma cirurgia como essa. Qual seria o que você destaca que hoje é uma queixa que realmente leva a pessoa ao consultório? O que é o mais comum? É essa, então, de um narizinho um pouquinho maior? A queixa ou mais, um narizinho mais abertinho? A procura maior sempre é o nariz grande, chama rinomegalia, aquele nariz avantajado que ele sobressai do contorno da face. Então, a pessoa que o nariz chega antes. Tá, né? que você até colocou um exemplo com um ossinho, né? Para poder ver melhor, que a gente tem um nariz que tem, a gente chama de giba. É a giba que é uma protuberância um pouco aumentada dessa estrutura anatômica de osso e cartilagem e também com uma leve queda da ponta. Olha lá. Esse, então, seria o mais comum que a gente vê no consultório. Vou lá e já volto pra gente continuar. Vou dar um tempo, pessoal de casa, mandar mensagens no @VocêBonitaTV pra gente entender também qual seria, pra quem seria a indicação. Porque eu acredito que tenham muitas mulheres que até tenham uma anatomia adequada, mas ainda assim algo incomoda, né? Então, como é que a gente entende que sim, vai valer a pena uma cirurgia? Falar de narizinho é um negócio interessante, doutora. Por quê? Deixei essa questão aqui com você. Às vezes, é uma outra questão facial que incomoda, mas que algumas pessoas encanam, que é o nariz. E é algo que fala muito sobre a gente, né? Sim. Ontem a gente fez uma pauta sobre visagismo e é interessante como, de fato, o que a gente tem de forma natural também diz muito da nossa personalidade. Até que ponto, então, dentro da cirurgia plástica, é possível essa correção para deixar um rosto mais harmônico sem perder essa questão da personalidade? Era essa a minha curiosidade. Eu, assim, como cirurgiã, eu acho que é primordial que a pessoa que procura a rinoplastia, primeiro ela tem que aceitar algumas características pessoais. Perfeito. Porque a modificação excessiva, o desejo de um nariz que ela viu na internet, aquele desejo que talvez não corresponda à sua realidade, nem combine às vezes, não seja nem harmonioso com a sua face. Porque existe essa dificuldade que é a aceitação da própria imagem. Então, se você tem um nariz, alguma coisa que te desagrada ou que está um pouquinho avantajado ou te traz alguma desarmonia na hora que você sorri, por exemplo, a abertura das asas nasais, que isso pode acontecer, sim, principalmente em narizes mais alargados, então você pode diminuir essa abertura, essa distância, na verdade, de uma forma delicada, que fique harmonioso, sem perder a característica e individualidade. Que isso é mais importante. É mais importante você não descaracterizar e a pessoa se transformar, parece que numa outra pessoa. Outro rosto. Outro rosto. Ok. Vamos aproveitar e colocar, então, mais uma opção, mais uma possibilidade de indicação da cirurgia. Olha lá. Essa, então, é a... Esse é o nariz, o que está vindo no vídeo é o nariz negroide. Negroide. Então, a gente pode ver no vídeo que existe abertura, como em todos os outros narizes, a incisão, a abertura, a abordagem inicial sempre é parecida, né? Tá, o acesso à rinoplastia, você está vendo que é bem parecido. O nariz negroide, ele se caracteriza basicamente por uma estrutura ósseo-cartilaginosa menor e uma cobertura cutânea e até de camada de gordura um pouco mais espessa do que, por exemplo, do oriental e do caucasiano. Então, o nariz negroide, em geral, é que ele tem a abertura maior, as asas nasais são maiores,
A ponta é mais bulbosa, ela é mais espessa e menos assim, a ponta não tem uma boa definição das cartilagens, que a gente chama, é um ponto luminoso chamado domus, que é o que dá uma elegância no seu rosto, no seu nariz, que ele dá altura para o seu nariz. E o dorso, em geral, é um pouco mais baixo do que o nariz caucasiano. Então, se você fosse fazer algumas medições, você vai ver que é um nariz um pouco mais alargado e baixo, nariz negroide, assim como o oriental, só que o oriental é uma proporção menor. Então, a cirurgia pode te ajudar nesse sentido, que é melhorando, aumentando, na verdade, a altura da ponta, afinando a ponta, aumentando a altura do dorso e diminuindo aquela quantidade de cartilagem e também de pele que deixa a ponta nasal mais globosa. Entendi. Então ela vai ficar com uma definição de ponta melhor, sim. A gente pode ajudar nessa definição de ponta, deixando o nariz mais elegante, mais alto e mais fino, através dos usos de cartilagens também, que podem ser retiradas do próprio nariz, do septo, podem ser retiradas da concha auricular, da orelha, da cartilagem costal e também, em alguns casos, podem ser usados até produtos sintéticos, são as próteses, os implantes. Esses implantes, eles são biocompatíveis, ou seja, muito bem aceitos pelo organismo e ele quase que se integra ao osso do nariz. Das estruturas. Eu vou até pedir para os meninos mostrarem bem de perto. Ali seria um antes e aqui um depois, tá? Nesse caso, para a gente conseguir... Ah lá, o antes, então, tá próximo da doutora e o depois está aqui, depois do que a gente viu do Ilustra, o resultado. O que é interessante você ver que neste nariz pós de um paciente de pele mais espessa, geralmente paciente negroide, ele tem uma definição menor. Quando você compara com o nariz caucasiano, você vai ver que a definição de ponta no nariz, ele é mais delicado. Não sei se no vídeo a gente consegue observar. Entendi. Esse é o nariz de pele mais fina. Né? Então você vê que a definição de ponta, ela realmente fica mais evidente. Perfeito. Né? O domus é a pontinha do nariz. Ele é bem mais afilado, ele deixa realmente o rosto um pouquinho mais elegante do que o nariz de pele um pouco mais grossa. Então existe essa limitação em relação à espessura da pele. A gente vai falar também do oriental, né? Que é diferente. O nariz oriental, ele é um intermediário entre a pele mais fina do branco e a pele mais espessa do negroide. Então, a técnica é muito parecida em sentido do uso de enxertos, de implantes, né? Que você pode ter no nariz negroide uma redução, por exemplo, das asas nasais. Que o pessoal chama alerectomia, é a redução da asa, para poder estreitar um pouquinho a base do nariz. E colocar uma coisinha na pontinha para levantar essa pontinha. Isso chama enxerto. Tem uns enxertos que a gente fala, pode ser de cartilagem da própria pessoa, como pode ser os implantes de polietileno poroso. Então, essas técnicas também são usadas em oriental. No oriental, o que a gente observa, se você puder comparar, que o do oriental tem uma pele um pouco mais fina do que um negroide, mas é mais espessa do que uma pessoa de pele mais branca. Entendi. Então, a definição de ponta existe. Uma coisa que existe que é bem comum, tanto no oriental como no negro, é um dorso baixo. Né? Principalmente a raiz aqui, a que chama raiz. A raiz do nariz, no oriental, ela é bem baixa. Então, às vezes, você pode utilizar algum tipo de material que faz esse ângulo ficar mais alto, faz o dorso ficar mais alto. Olha que interessante. Né? Então, às vezes você não tem uma cartilagem doadora suficiente ou de um formato que fique mais elegante. Então, é possível você utilizar também os implantes, além das cartilagens. E que o corpo aceita e que fica eterno, não é absorvido. Não, esse fica definitivo. Definitivo, é um implante definitivo. Ok. Vamos para a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, aproveitem na tela. Tem perguntinha pronta também. Olha lá. A rinoplastia é dolorosa no pós-operatório? A rinoplastia não é uma cirurgia dolorosa. É uma cirurgia desconfortável, porque existe um inchaço que realmente faz com que você se sinta desconfortável, mas não é uma dor como, por exemplo, na lipoaspiração, que realmente é uma situação um pouco diferente. Então, a rinoplastia você tem desconforto pelo inchaço, pouca dor.
Pouca dor, ok. Próxima perguntinha, olha lá, as mais, né, comentadas em consultório. É possível uma segunda ou mais rinoplastias até atingir o resultado sonhado? A gente recomenda que a melhor cirurgia é a primeira. A melhor cirurgia é a primeira, porque você está lidando com um tecido que nunca foi mexido, ele, ou seja, não tem cicatrização, ele não tem nenhum tipo de brida, ele não tem uma calcificação do osso. Por exemplo, quando você fratura o nariz, né, os ossos do nariz, você vai ter uma cicatrização chamada um calo ósseo. Esse calo ósseo pode ser um pouco mais intenso, como uma cicatriz de pele. Entendi. Então ele pode causar algum degrau, algum desnível, ou até a fratura está numa altura inadequada. Então você tem aquelas alterações que você pode, a pessoa chama de duplo V, uma irregularidade no dorso do nariz, ou um resquício de dorso. Então existem algumas coisas que têm que ser avaliadas. Então a rinoplastia secundária ou terciária, você pode sim, deve fazer quando necessário, mas quando você deseja um nariz que não é possível, diante das limitações da sua própria anatomia, eu não aconselho que seja realizada. É o famoso que eu digo sempre, alinhar as expectativas. Sim. Isso ajuda bastante. Tem mais perguntinha? Olha lá. Um nariz que sofreu trauma pode dificultar a rinoplastia? Sim, um trauma funciona como uma cirurgia prévia. Então, houve uma agressão, que pode ser fechada ou não, quer dizer, aberta com corte ou não. Você tem a fratura e ela vai formar aquilo que a gente fala, o calo ósseo, que ele pode ser maior ou menor. Então, você vai ter, às vezes, um nariz com um degrau muito intenso pela fratura. Entendi. Ou até pela cicatrização inadequada. Então, você vai ter um nariz um pouco mais complexo para a cirurgia. Então, a gente tem um vídeo, inclusive, né, de um nariz que tenha sofrido um trauma. Olha lá. Vai inchar e... vai inchar e vai aquela fratura, se ela não for manipulada de forma adequada logo após o trauma, ela pode sofrer uma cicatrização, uma ossificação de forma inadequada. Tá. Por isso que às vezes você tem algumas deformidades. Entendi. Além da cicatrização, né? Então, caso venha uma dor muito forte depois de um trauma, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, tem que ir para o pronto-socorro. O ideal é ir para o pronto-socorro, fazer exames porque quando você sofre o trauma, existe um edema, um inchaço muito grande, às vezes tem sangramento. Então, às vezes, até é difícil você avaliar as estruturas mais internas. Entendi. Então, é necessário, às vezes, você fazer uma avaliação através de exames também, e aí, havendo necessidade de uma cirurgia para a redução da fratura, ou seja, para o alinhamento da fratura, o ideal é que se faça de forma imediata ou aguarde uma semana. Entendi, tá? É isso aí. Tem que procurar ajuda. Na tela tem perguntinha do público já, quem escreveu pra gente. Obrigada, Mônica, um beijo. Se eu fizer uma plástica para tirar as asas, modifica muito a minha face? Então, para ilustrar, a gente tem, assim, as asas nasais um pouco mais amplas, só para você entender um pouco. Então, a cirurgia da redução da asa é exatamente a larectomia, a pessoa chama de retirada só dessa base. Então, assim, se você tem um nariz que só essa região é avantajada, ela é protuberante, ela te desagrada, ótimo. Mas, em geral, um nariz que tem a asa larga, ele também tem um dorso baixo. Entendi. É muito comum, porque ela é muito constitucional, é muito racial. Tá. Então, se você tem um caso de que só as asas nasais são amplas, você pode fazer a larectomia. Mas, em geral, não é só isso. Então... E, doutora, aproveito para emendar uma pergunta que é interessante quando a gente nota e olha o pós, né? Então, vamos pensar assim. A pessoa não te contou que ela fez uma cirurgia. Aí você olha e fala, nossa, ela mudou, então, rosto harmônico e tal. Não é incomum que uma rinoplastia venha com uma cirurgia no queixo, para que tenha uma readaptação do todo, porque muitas vezes, por isso que eu falei, gente, o problema não está no nariz, às vezes está no queixo, não é, sim, doutora? Sim, sim. Fala um pouquinho do queixo, da importância do queixo na nossa, né, no rosto. A anatomia da face, ela é dividida basicamente em 3 terços. Então, a gente tem o terço superior, que é basicamente a região da testa. E o terço médio, que é a região do nariz. E o terço inferior,
que é a boca. Eles praticamente têm a mesma proporção, que eu quero dizer. Então, se você for medir, os 3 terços eles têm que ter mais ou menos a mesma proporção. Então, quando você tem o terço médio com o nariz muito avantajado, às vezes por disfunção respiratória é comum você ter a hipoplasia da maxila e também uma retração do queixo. Para trás, né? Tá. Então, você tem um retrognatismo, uma hipoplasia da região do malar, da região da bochecha, e você tem um nariz muito avantajado. Então, essa cirurgia do nariz, ela vai poder te ajudar? Vai. Mas se você associar a cirurgia também, seja o avanço de mento, seja de uma prótese mentoniana, a harmonia facial em relação aos 3 terços, ela vai ficar mais adequada, mais elegante. Então isso gente, realmente faz uma diferença. Faz, não faz? Eu acho interessante. As pessoas que estão aí, né, pensando em fazer a cirurgia, ter esse tipo de conversa é fundamental com o profissional, né? Sim. Porque é algo que vai irreversível, Sim. né? Enfim, vai mudar e que muitas vezes não vai atingir a expectativa, porque não é só no nariz, é uma questão Sim. do todo. Então, eu quis tocar nesse assunto como um guia mesmo para as pessoas poderem bater esse papo, né? Que pode ser, sim, algo interessante. Mas tem mais perguntinha para a gente responder, porque dá tempo na tela, olha lá. Qual é a idade mais favorável para fazer a rinoplastia? A rinoplastia, o ideal é que seja feita no adulto jovem. Até porque o processo de envelhecimento, ele continua, ele obviamente é contínuo. E se você transforma um nariz, por exemplo, que está 50 anos, e sabe, você modifica ele, você talvez se estranhe um pouco. E fora o problema todo de adaptação da sua face, do envelhecimento, o ideal é que o nariz envelheça junto. O nariz mais jovem, em geral, ele é um nariz mais fino, com a ponta um pouco mais arrebitada e que a cirurgia pode proporcionar. E quando você faz isso com uma idade um pouco mais avançada, talvez você sinta uma diferença um pouco maior, assim, de você se identificar. Então, o ideal é fazer no adulto jovem, mas pode ser feito quase em qualquer idade. E para encerrar, cirurgias que precisam da questão funcional, para a gente voltar a respirar, é uma cirurgia feita, então, com um cirurgião plástico e um otorrinolaringologista? Isso é o mais recomendado. Você faça a cirurgia funcional da plástica e com otorrinos associadas, que é o melhor momento. Aí sim você pode ter um desconforto um pouco maior. Porque daí vai fazer uma correção de algo e que no final um monte de gente que precisa de uma acaba ganhando e procurando a outra por estética e junta tudo, né, doutora? É ótimo. Já que aquela história, já que vai lá, anestesia, nananã, por que não? Mas então, é o ideal. É o ideal porque a própria rinoplastia, ela pode em algum momento causar um pouquinho de disfunção respiratória. Se você já tem um problema prévio, Entendi. Ela pode piorar essa função respiratória. Então é necessário uma avaliação pré-operatória, inclusive da parte funcional, para ver se não há necessidade já de associação já organizar isso previamente. Perfeito, tá aí. Doutora sempre arrasando, vocês viram que legal que ficou a nossa dinâmica para conseguir realmente enxergar onde está o problema, mas tenha sempre essa segurança de escolher um bom profissional para realizar, né? Porque Sim. Isso eu acho que é o fundamental de tudo. Vai lá no Insta para conhecer o trabalho da doutora, é o @doutora abreviado Maria Paula Tanaka, o Tanaka com K. @doutora Maria Paula Tanaka, tudo junto no Instagram. Vocês já acompanham o trabalho dela. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo. Obrigada. Adorei, doutora. Foi super legal. Que bom, assim obrigada. Fica mais gostoso. Verdade, obrigada, viu?